Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aqui em mais uma terça-feira e para vocês que estão aí, espero que estejam acompanhando, né? Todas as terças, às 19 horas, fica disponível no YouTube o episódio completo, né? Tem os cortes durante a semana no Instagram e tudo mais, mas é muito importante que vocês assistam, né? E falem, né? O que vocês estão achando, o que achou do entrevistado da semana, o que achou de mim apresentando, tá muito ruim? Fala aí. Brincadeira, mas é verdade. Bom, estamos aqui mais um dia, né? E agora com uma entrevistada. Quem será a entrevistada de hoje, né? Em tantas pautas que se existe hoje relacionadas à cor, ela se sente capaz no sentido de que ela não fica pensando muito, né? Ela é simplesmente o que ela é. Ela se denomina como pretinha. Quem acompanha ela no Instagram sabe que realmente ela tem um diário ali no seu Instagram e ela coloca ali pontos altos da sua vida no seu modo de visão, onde ela avista ali de um modo delicado, né? E ela coloca pra gente ali no seu diário. Bom, ela já participou até mesmo de uma banda. Sim, eu era um dos integrantes dessa banda. La Fogueira. Calma, mas por favor, não incendiem nada, porque estamos aqui com a convidada da semana. Por favor, chega mais, Karine. Aqui estou. Envia-me, mentira. Olha, eu confesso que eu fiquei extremamente ansiosa para escutar qual seria a introdução sobre mim. Falei, gente, o que temos por aí? Olha só, e aí, tá aprovado? Tá ou ótimo, não? amei. Teve tudo. Teve meu diário, teve a banda La Fogueira. Não podemos deixar Um abraço, essa banda morrer. queridos companheiros da La Sim, Fogueira, né? Sim, sentimos falta, viu? Foi uma banda de um dia só, mas a gente considera no currículo. O sucesso é eterno, é isso que Sim, importa. eu confesso que sim. E aí, como que você está? Bom, estou ótima, maravilhosamente bem. Tudo nos conformes. Então tá bom, obrigado por ter vindo, né? Nos prestigiar com a sua presença. E aí vamos começar pedindo para que você olhe, né, para sua câmera e diga quem é você, do que você trabalha, se apresente pro pessoal, por favor. Claro, com imenso prazer. Bom, eu sou a Karine, tenho 31 anos, embora todo mundo sempre fala que eu tenho 26. Falei, gente, vou começar a andar com RG por aí para comprovar isso. Trabalho como analista comercial. Gosto muito dessa parte comercial porque envolve a questão da comunicação. Eu costumo dizer até mesmo para os gerentes comerciais que trabalham externos, eu trabalho como analista comercial no setor de factoring e securitizadora. Alguns já sabem de cor o que envolve, outros não, mas tudo bem. Eu explico no decorrer. E eu informo para os analistas, para os gerentes comerciais que trabalham externos, como eu trabalho sempre no escritório, que eu estou lá para ser a porta-voz deles. O que eles precisam, falar com a diretoria, eu estou à disposição. Realmente para fazer essa ponte, esse intercâmbio entre os comerciais que ficam na rua, trazendo os clientes e eu ajudando também a captar esses clientes e fazer eles ficarem na casa. Também a diretoria, que faz toda a visão a respeito de se esses clientes são bons para a gente fazer futuras operações ou se é melhor evitar, porque eles podem causar alguns transtornos e algumas fraudes para nós. Mas é um setor que eu tenho me encantado cada vez mais. Neste ramo de securitizadora, eu já estou faz 5 anos. Tanto que o engraçado é que quando eu fui parar para ver, gente, quanto tempo faz que eu estou nessa... Eu, 5 anos? Meu Deus, mas como assim? Passou tão rápido que eu nem vi. Piscou e aqui estamos. E eu sempre gostei muito dessa questão de trabalhar em escritório. Quando eu era pequena, eu lembro que eu costumava sempre falar, as meninas queriam brincar, falavam, vamos brincar de escritório? Pegava aqueles telefones, pegava caderno e começava mesmo a me empolgar lá brincando nessas coisas mesmo. E hoje em dia o sonho que eu brincava virou realidade. Agora o negócio é sério. Isso que eu ia perguntar, podemos dizer que isso era um sonho que foi realizado agora? Não, com toda certeza. Foi sim um sonho realizado, porque, como eu falei, desde pequenininha eu sempre gostava muito dessa questão de escritório. Quando eu via alguns filmes, olha, as mulheres que trabalham em escritório, elas andam de salto, elas se vestem toda linda de social. Eu falei, quero ser assim. E brincava na infância. Então, agora adulta, a história ficou séria e o sonho virou realidade. Agora é levar as coisas bem a sério mesmo. É verdade. Você trabalha na Paulista, né? Isso, exatamente. Aquela avenida maravilhosa, que é uma relação de muito amor
mas às vezes ela me estressa. Grande São Paulo. Exatamente, exatamente. Mas, no geral, eu amo, sim. Legal. E essa questão de analista envolve questão de marketing também ou não? Como funciona? Não, na questão do analista comercial envolve mais a questão mesmo de captação de clientes, envolve também a questão, como eu falei, de dar todo o apoio, suporte, ajuda para os comerciais que estão externos. Então, o primeiro contato que o cliente ele tem, os clientes de securitizadora, é com os comerciais externos e depois é comigo, que a gente vai fazer toda a análise, conferir se realmente é uma boa empresa, se ela está em bom estado de estar cadastrada conosco para fazer futuras operações. E também, outra questão, como eu falei, é a questão de eu poder ser a porta-voz, transmitir o que o comercial externo quer falar para a diretoria e assim por diante. E o que eu vejo que mais envolve a questão do analista comercial é a boa comunicação e o bom relacionamento. Precisa, né? Extremamente. Quando o assunto são clientes, tem que ter toda uma desenvoltura, todo um jogo de cintura, porque são pessoas e cada pessoa é única. Então, o que eu vou conversar com um cliente, a maneira que eu vou lidar com um, é totalmente diferente da maneira que eu vou lidar com o outro. Então, acho que envolve mais essa parte mesmo. Entendi. E a questão de ser analista envolve a questão de você também ser observadora ou não? Sim, muito. Exige muita observação. Até mesmo quando a gente faz as nossas reuniões com os clientes para uma entrevista de entendimento de negócio. Porque ele vai nos falar o que ele faz, quais são as expectativas dele dessa negociação. Então, envolve sim muito essa questão de observar se o cliente ele realmente está sendo verdadeiro em tudo que ele diz, porque o nosso setor, ele é um setor muito delicado. Embora a gente deseja muito fazer boas operações, temos que tomar extremo cuidado com a questão de que muitos clientes eles querem entrar e fazer muitas fraudes. Então, às vezes o cliente ele tá vindo de má índole. Se a gente não consegue perceber ali, captar no momento, a gente pode entrar num golpe. Então, é extremamente importante a observação. E já aconteceu situações como essa, de talvez um golpe nesse sentido? Como que se resolve quando acontece isso? Infelizmente já aconteceu sim. Nesses 5 anos de carreira, já observei algumas empresas que elas vêm, parece... São as empresas geralmente as mais bonitas, que estão mais redondinhas, que tudo está de acordo com o que a gente precisa. Todos os quesitos, tudo bate. A gente sempre desconfia quando é assim. Sabe aquilo, tá bom demais para ser verdade? É porque realmente não era verdade aquilo. Então, infelizmente, quando acontecem essas situações onde o setor de securitizadora tem o seu determinado... Acontece o golpe ou uma fraude, assim por diante. Então, no caso, nós vamos, geralmente, no próprio cliente, de primeira instância, para verificar o que aconteceu e assim por diante, porque ele não some do nada, ele continua lá. Mas a gente vai tentar negociar de uma maneira amigável. Caso ele não concorde, a gente vai tentando outras maneiras para que realmente o dinheiro ele volte para casa. Então, seja com o próprio cliente ou seja com o nosso sacado, que a gente chama que é o cliente final, a gente tenta de alguma maneira equilibrar a situação para que tudo se resolva, o dinheiro volte para casa, que foi disponibilizado em operação, e que as coisas fluam da melhor maneira. Entendi. É uma equipe ou são poucas pessoas que faz esse serviço que você faz? No meu caso, no momento, onde eu estou como analista comercial, eu sou a única do setor, porém conto com toda a colaboração da equipe, só que outros setores. Analista de crédito, como eu falei, os gerentes comerciais externos, a diretoria que está sempre lá no topo, analisando os melhores clientes. Então, no caso, o setor de securitizador ele é mais enxuto, para ser sincera mesmo. Então, geralmente as empresas nesse ramo, a maioria são de colaboradores de 15 a 20. São raros casos que tem, no caso, um grupo maior. Mas, no geral, é mais isso mesmo. Entendi. E você se dá bem nessa área, no sentido de lidar com o cliente diretamente? Sim, muito, muito, porque exige, como eu falei, toda essa desenvoltura. E eu lembro que na questão da faculdade, o que eu fiz foi recursos humanos, o que ajudou muito a ver cada pessoa como única, como lidar com cada uma delas. A questão da personalidade, a questão do que falar, do que não falar. E eu gosto muito de estudar sobre esse assunto, o que ajuda também. Então, nessa área, principalmente nessa área que eu estou no momento, como analista comercial, eu vou tranquilamente. E foi tecnicamente um achado, essa questão de estar como na parte comercial. Porque antes disso, quando eu estava em outros setores, eu entrei no setor de securitizadora, na parte da checagem. Antes disso, eu trabalhava também de atendimento com o público, só que era em outro setor de back-office, de que realmente eu trabalhava como
na parte back-office financeira de cartão de crédito. Então, assim, eu olhava a parte comercial e falava, deixa pra lá, não é pra mim. Porém, as pessoas sempre me olhavam e falavam, você se daria bem na área comercial. Eu olhava assim e falava, eu? Conversa. Porém, eram tantas pessoas que falavam que você começa a se perguntar, será? E aí eu falei, vou tentar. Comecei a visualizar, conversar com alguns comerciais da empresa que eu trabalhava. E nisso foi fluindo as coisas. Eu vi características que eles tinham, que eles precisavam, que eles mostravam, que eu também possuía essas habilidades. E com isso, o sonho foi ficando cada vez maior. E aí, esse sonho passou a virar meta e depois objetivo. E foi alcançado e está correspondendo bem. Maravilha. E é tão bom quando você se sente feliz, né? No ambiente de trabalho. Não só no ambiente de trabalho, né? Mas no sentido de ter conquistado, digamos ali, algum objetivo que você tinha, que é o que você conseguiu fazer, né? Isso com certeza. Porque quando a gente conquista, coloca como objetivo e a gente conquista, então, mesmo nos dias difíceis que a gente fala, ai meu Deus, porque todo trabalho tem o seu estresse. Tem. Então a gente para e pensa, não, eu pedi por isso, então tudo bem, eu aguento, É vamos isso. continuar. Tem que continuar, né? Sim, não pode parar. E você parar. também, nesse meio tempo, passou pela fase de ser modelo também, né? Você atua como modelo ainda? Como funciona essa questão? Ai, modelar, minha paixão. Que tipo de modelo você é? Modelo fotográfica, passarela? Isso, fotográfica. Passarela, eu deixo pra lá. Eu acredito que assim, essa situação não é muito pra mim. Mas sim, modelo fotográfica. E tudo começou na questão de quando as próprias maquiadoras, elas sempre me chamavam. Tô precisando de uma modelo com pele negra pro meu curso, isso e aquilo. Você vem? Falava, óbvio, claro que eu vou. Vou desperdiçar uma oportunidade dessa, ficar maquiada, bonita, por maquiadoras maravilhosas na faixa. Tô rindo. Então, eu já ajudei muito. E, no caso disso, conforme elas sempre me chamavam, eu via que realmente era muito escasso, digamos assim, modelos de pele negra para poder estar atuando nessa modalidade, modelando fotograficamente. E nisso, teve determinado dia que uma amiga minha me chamou e aí deu um estralo. Eu falei, ué, por que não? Eu tava numa fase que realmente eu precisava de um hobby, de algo, de uma paixão para, enfim, como que uma fênix eu poder reaparecer e acender, Ressurgir. Exato, me reinventar. Sim. E a questão do modelar veio exatamente neste momento. Então, ajudou muito. É sempre algo que eu sempre gostei de fazer, que é a questão de tirar fotos e assim por diante. Então, contribuindo com a questão de modelar, foi sensacional. Então, juntou o útil ao agradável. Algo que eu sempre olhava e falava, olha, será? Algum dia eu falei... Aí teve um dia que veio a coragem, eu falei, vamos. É isso. Exatamente. Mas é um mundo muito legal. Tem seus percalços, né? Como qualquer outro, né? Mas é um ambiente bem legal. Você se sentir bem, né? É o que eu sempre falo, né? A gente se sentir bonita, né? Bonita assim. Você se olhar e falar, que legal, tô gostando disso, né? Eu acho que o modelo tem muito disso, né? No sentido de que você tem que estar arrumado pra fazer um certo trabalho. Não é simplesmente só igual no dia a dia, né? Você chega... dia que você... Na hora que você acorda, você escova o dente, põe uma roupa e vai embora, né? Tem pessoas que nem penteiam o cabelo que eu conheço, viu, Thalita? Ô, louco! Tem que dar uma tiradinha. Imagina! E ainda dá nomes. Socorro. Eu não queria ser essa pessoa citada. Ela mesma fala. Então tá bom, se ela reconhece, né? Então ok, tá tudo certo. Mas a questão do modelar ajuda muito na autoestima. E é realmente essa parte que eu tava precisando e querendo trabalhar. E veio de uma tal maneira que nem eu contava que fosse ser tão boa pra mim. Porque, como eu comentei, algumas maquiadoras me chamavam pra eu poder participar de alguns cursos com ela. Tanto que quando eu tava até mesmo trabalhando numa securitizadora, foi chamada uma maquiadora pra ir lá maquiar a gente, pra gente tirar as fotos. E ela virou pra mim e falou, você daria perfeito como modelo. Por que você não investe mais nisso? Olha assim, eu falei, será? Ela falou, olha só essa pele, olha só, a gente precisa muito de modelos negras e assim por diante. Aí nisso, como eu falei, outra amiga minha me chamou, eu tô precisando de você, me ajuda, eu tô precisando montar meu portfólio. Aí eu conversei com ela. Aí ela falou, super top. E eu já conhecia muitas maquiadoras também. Conforme eu conversei com elas, elas falou,
eu te apoio nessa. Uhum. Então, você vai ser minha modelo, vou estar sempre te chamando e realmente foi isso que aconteceu. Então, legal. super ajudou na autoestima. As maquiadoras que falaram que eu poderia contar com elas, sou muito grata a vocês me ajudaram imensamente. Tanto que depois de tudo isso, de eu trabalhar em alguns projetos e ajudar essas maquiadoras e elas me ajudarem também, elas não têm nem noção do quanto me ajudaram. Eu pude também participar de um trabalho aonde veio algo como a questão de um vídeo falando de uma marca de cosmético, que é a Mani Cosméticos. E eu fiquei surpreendida quando eu fui chamada para participar, porque eu não esperava tanto. Porque eu entrei só brincando, eu falei, é um hobby, tô sem nada para fazer, não tô fazendo nada. E aí foi. E aí desencadeou tudo isso. Então, é algo que realmente é muito bacana, é muito gostoso. É algo que não tem muito como explicar. É uma paixão, é um hobby. Eu confesso que é o mesmo hobby que o meu. É isso. Imagina! É muito bom. Você se identifica, né? Você sabe do que eu tô falando. Totalmente. E é até interessante para as pessoas entenderem, né? A questão de que existe vários tipos de modelo, né? Tem pessoas que pensam, modelos são modelos só de agência, modelos só de passarela e tal. Tem modelos que é de passarela, tem modelos fotográficos, tem modelos que é de job, realmente, que a agência chama. Sim. Igual de maquiagem, de cabelo, tem modelos de mãos. Tem, modelo tem de mesmo. pés, manequim. É um catálogo, né? É um universo muito grande, é muito imenso. E antigamente era algo muito X, né? Era só isso ou aquilo. Hoje em dia até plus size, né? E é muito legal ver essa diversidade no sentido de que todos têm oportunidade, né? Antigamente as pessoas falavam assim, não, tem que ser de certa altura, tem que ser assim, assim, assado, mas meio que isso meio que foi quebrado para quem trabalha nesse ramo de modelo, né? Ah, sim, com toda certeza. E é importante que seja quebrado todos esses padrões, porque a beleza realmente não tá linkada a um padrão exato, tem que ser assim, tem que ser assado. Exatamente. E essa questão do modelar, como a gente comentou, ajuda a própria pessoa a se sentir mais bela, a se sentir mais bonita. Eu lembro que quando eu comecei nessa questão, eu tinha que me cuidar mais. Sobrancelha sempre feita, e toma bastante água pra pele ficar boa, e cuida passando isso, passando aquilo. E as unhas também tem que estar sempre feitas. Eu falava, gente, mas até as unhas, eu não sou modelo de mão. Mas elas apareciam, então tanto era importante. Que se você é de uma agência, você tem o composite lá, né, com as fotos X, né? Se você mudar de visual, você é obrigado a refazer todas as fotos para fazer um novo composite, porque o cliente, no caso, que vai contratar você, contratou por aquela foto. Sim. Então você tem que estar no modo atual, né? Exatamente. Não, e isso assim, na questão de agência, nunca funcionou pra mim. Porque eu era o tipo de pessoa que de 3 em 3 meses eu tava mudando o cabelo. Imagina como ia ser, de 3 em 3 meses, vou mudar o meu book. Haja dinheiro, né? Exatamente. Então eu era independente mesmo. Aproveitando esse gancho, o que você acha? O que você pensa sobre agências? Então, sobre a questão de agência, pra quem gosta, pra quem acha interessante, tudo bem, vai. Mas no meu caso, nunca foi interessante pra mim. Porque eu sempre gostei de me sentir livre, de ter liberdade de escolha. E na questão de agência, muitas das vezes você fica muito regrado, ou você tem que ter muito aquilo. O trabalho que eles indicarem é o que você tem que fazer. Sim. E nisso, assim, não é todo trabalho que era confortável pra mim. Dependendo do que fosse pra falar, que fosse pra expor, não seria interessante pra mim. Então, pra não passar por essa situação desagradável de a agência me chamou, é um trabalho tal. Eu chego lá, de repente está fora dos meus princípios, dos meus valores de vida, falar, não quero na hora, então eu preferia nem passar pela situação pra não ter toda essa chateação mesmo. Exatamente. E é uma coisa que eu até depois vou explicar melhor, né, nos stories referente a essa questão, mas infelizmente tem muitas agências que dão muito golpes em pessoas que têm sonhos. Isso é muito feio. É triste. Enfim, são trabalhos, né? A gente entende, mas para você que tá assistindo aí, né? Como funciona às vezes. Tem agências que te chamam para poder fazer um certo X de trabalho. Aquela famosa frase, oi, me chama no direct. Vi uma foto sua no Instagram, me chama no direct. E aí você, inocentemente, você vai lá, chama a pessoa fala, gostei do seu perfil, vem aqui na agência. Pode ser verdade? Pode ser verdade. Ok. Mas aí você tem que estar muito atento e, se possível, com alguém que conheça sobre isso pra, às vezes, não cair em certos golpes, né? Porque antigamente as pessoas vendiam muito book, né? Exato. Hoje em dia não tem muito isso, porque já meio que saiu isso, né? Com tanta facilidade de ser fotografado, né? Então não tem como vender mais. Tem agências que vendem composite. Então elas falam pra você o seguinte,
Você já tem suas fotos? Não, a gente não cobra nada e tudo mais. Mas aí você tem que fazer um composite com a nossa gráfica, né? Com o nosso logo, etc e tal. E aí nisso você vai conseguir o trabalho. E tem até um trabalho já pra você que é de tantos R$ 1.000. A gente vai ficar com 30%, que é o padrão de agência. 70% é seu. E aí se você passar no casting, né? Você vai estar aprovado e vai ganhar esse valor. Então a pessoa naquela ânsia de querer aquele trabalho, ela vai fazer foto, vai fazer composite, vai tirar dinheiro de onde ela não tem pra poder entrar naquele mercado. E às vezes faz um contrato ali de 1 ano, 2 anos, e aí eles falam pra você, se surgir um trabalho pra você, A gente nós vai te te chamamos, chamar. né? Aí que mora o perigo, porque o Exato. trabalho, quando que vai vir? Às vezes tem pessoas que ficam 1 ano, 2 anos, não tem um trabalho nenhum. Não, é exatamente isso. E o engraçado, você comentando sobre essa situação, porque eu quase caí num golpe exatamente Eu dessa já maneira. Meu Deus! Fui mais esperta que você, hein? Já caí. Você fala com autoridade sobre o assunto, né? Conheço. Pois é, eu falo com autoridade como aquela que falou, opa, deixa eu pensar. Porque foi realmente isso, uma agência entrou em contato comigo pelo Instagram, eu vi suas fotos, são muito boas, a gente tá com um trabalho da marca tal. E eu até fui conferir a página, e assim por diante existia e tudo. E eu fui lá até lá pra conferir. Mas o que eles venderam foi exatamente isso. E o porém sim, eu tinha que começar com um investimento. E o investimento para o momento de vida que eu estava era alto, não estava dentro do meu orçamento. Aí eu falei, poxa, e aí? É algo que eu quero, e é como você comentou, eles mexem com os nossos sonhos, então isso é um assunto que é muito delicado. Porém, na situação, eu resolvi parar e pensar. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos marcar pra gente conversar daqui 3 dias. Nisso eu saí, pensei, conversei com algumas pessoas. Aí quando a ficha foi caindo, eu fui conectando, encaixando as peças do quebra-cabeça, eu falei, gente, mas tá na cara que isso é golpe. Tanto que um amigo meu, quando eu conversei com ele falou, Cá, não faz, eu já quase caí nisso daí. Eles não vão te chamar pra trabalho nenhum. E pra comprovar, depois eu acabei conversando com uma moça que ela chegou sim a fazer esse contrato com eles, porém, na situação, ela só foi chamada, tipo, durante o período de 1 ano pra um trabalho. Falei, um trabalho não paga nem a conta de um mês. Exatamente. Ou às vezes te chamam pra testes, né? Pra disfarçar o seu contrato ali. Faz um teste, vem aqui e tal, né? Te chamam. Aí você faz o teste e tal. Às vezes nem resposta dão. Se você passou, você não passou. E assim, é igual a gente tá falando de sonhos, né? As pessoas têm sonhos. E quando a pessoa ela se frustra naquele sonho, às vezes ela nem quer continuar porque aquilo machuca, porque ela vai lembrar as situações. Então, relembrando que isso não é com todas as agências, tá? É com algumas agências, né? Isso, calma, gente. Algumas são confiáveis. Se você quer fazer o teste, vai. Exatamente. Mas eu, particularmente, na minha experiência, não quis entrar nessa, não. O Jeffrey caiu. Cai. Faz muito tempo, mas cai. Fico mais esperto hoje em dia. Pessoas que estão interessadas em você, no seu perfil, elas investem em você, né? Você que tem que investir na agência, entendeu? Elas vão chegar, vão olhar em você, alguma coisa, elas vão... Olha, tem um trabalho para você fazer. Se desse trabalho der certo, aí uma porcentagem é nossa, outra é sua. Você não gastou nada com isso. Maravilha, perfeito. A partir do momento que você tem que investir dinheiro, cuidado. Olha bem. Desconfie. Olha bem, vê se vale a pena e se realmente... E converse com quem já está lá dentro, né? De pessoas de fora assim para ver, né? Enfim. Vocês entenderam, né? Fica a dica. Vou falar galerinha. mais sobre isso depois nos stories. Mas vamos lá, né? Falando de clientes, né? Já falou da analista, a questão de ser modelo. Você já se deparou com situações com clientes, né? Em que momento da sua vida você passou alguma situação com algum cliente em que você olhou e fala, poxa, acho que esse cliente não teve tanta razão, ou algum cliente que talvez você tenha olhado e falado, puxa, que legal ter acontecido isso. O que você tem para dizer sobre? Pois é. Tem algumas histórias durante esse percurso que eu trabalhei nessa questão de atendimento ao cliente. Uma das situações foi quando eu trabalhava numa financeira de cartão de crédito. Eu trabalhava na parte do back-office e tudo. E nessa parte a gente fazia como que uma análise de fraude. Por quê? O cliente primeiro entrava em contato com a central de atendimento. Porque vocês estão colocando compras no meu cartão? Porque eu desconheço essas compras. E ligava bravo com o pessoal da central de atendimento. E aí depois eles abriam a solicitação que chegava até mim. Então eu tinha todos
os manuais que fossem necessários, as ferramentas para ver a respeito de tal. O cliente contestou essa compra, então vamos ver realmente. Eu conseguia ver aonde que era o endereço, o horário da compra, qual era o nome fantasia, porque nome fantasia e razão social são coisas diferentes. Gravem essa dica. Vai ser útil. E então eu conseguia conferir até mesmo e também o endereço do cliente, porque às vezes ficava perto da casa dele, assim por diante. Então depois que eu tinha todas essas informações comigo em tela, eu entrava em contato com o cliente, falava: olha, senhor contestou determinada compra que está na fatura do seu cartão. É porque eu desconheço mesmo, porque vocês são um bando de ladrões, querem colocar compras no meu cartão e assim por diante. Eu escutava com toda a paciência que eu tenho. E aí, em situações assim, eu falava: não, senhor, eu entendo a sua raiva por não reconhecer. Ele falou: porque essa loja que tá aqui, falando assim por diante, Smurf, isso e aquilo, o nome de uma razão social, por exemplo, eu nunca comprei aqui. Eu ia lá calmamente e falava: senhor, então, essa loja, ela fica no endereço tal e assim por diante. É próximo da sua casa. Mas mesmo assim, não fui eu que fiz. O senhor reconhece a loja Vovozinha Cuidadosa? Por exemplo, o nome fantasia. Aí ele: é aqui pertinho. Então, a compra foi lá. Aí ele falava: tá, não, agora eu lembrei, é porque tal dia eu fui lá, isso e aquilo. Então, assim, isso acontecia muito. Fora outras situações que eram mais inusitadas ainda. Porque os clientes, eles ligavam na mesma braveza lá na central, falando: não, porque meu cartão foi clonado, porque tem tem compra que eu desconheço, essa compra tal. O setor do central de atendimento abria a solicitação, chegava até mim. Aí eu ia, pesquisava e tudo mais. E quando isso acontecia, que eu começava a ver lá toda a razão social, conseguia ver também o nome fantasia, o endereço, isso e aquilo. Aí eu já chamava a minha amiga que trabalhava comigo. Miga, olha só o que ele está contestando. Sabe aquele tipo de lugar onde só entra pessoas maiores de 18, aquele tipo de hotel pra gente grande? Eu falei: miga, ele tá contestando isso. E agora? A minha amiga: você vai ter que ligar pra falar. Aí, ok. Lá ia eu entrar em contato com o cliente, ele continuava bravo, porque pra ele aquela compra lá tinha sido clonado o cartão dele, ele queria outro, e muitos cancelavam o cartão, inclusive. Ou então bloqueava e pedia outro. Aí eu falava: então, senhor, o senhor desconhece a compra? Porque meu cartão foi clonado, até a minha esposa já falou a respeito dessa compra, então vocês permitem, porque a segurança de vocês é muito fraca, se é uma compra desconhecida, vocês têm que logo que bloquear. Senhor, então, essa compra efetuada foi no dia tal, horário tal. E de acordo com o que eu verifico aqui, sabe aquela casa para maiores de 18? Então, foi nesse tipo de local. Aquele hotel que não é com H? Esse mesmo. Gente, eu confesso que eu ficava vermelho e quente só de falar com o cliente, porque aí reinava aquele silêncio. Cri, cri, cri. Quer chamar sua esposa pra gente conversar? Eu acho que eles não iam querer. Então, depois desse silêncio, eles iam lá e falavam: não, tudo bem, eu vou ver aqui e qualquer coisa depois eu ligo e assim por diante. Aí eu sempre tinha que perguntar: o senhor ainda desconhece a compra do cartão? Porque tinha que ter essa informação, era importante. Ele: não, pode deixar, tá tudo certo. Aí eu: ops. Então, né? Então, gente, uma dica pra vocês. Antes de ligar no cartão de crédito, querendo quebrar o pau, falar um monte de coisas sobre a situação, confere a razão social e o nome fantasia. São coisas diferentes. Nem sempre aquele nome fantasia Marisa, Renner, que você comprou, é o que realmente vai vir na fatura. Fica a dica. Então, né? Que vergonha. Que situação. Não, o Duri tem que falar a verdade, né? Tem que falar a verdade. A pessoa ligou reclamando, você vai falar o quê? Vai inventar a história? Não dá, porque ele ia continuar desconhecendo, né? A verdade tinha que ser dita. Exatamente. Mas eu confesso que eu ficava com vergonha pelos clientes. Que vergonha, hein? Mas enfim, né? Deixa pra lá. Acho que ele se resolveu, né? Isso, e passou essa na minha Passou, fase, né? foi dentre uma das Tudo primeiras ok. experiências. Isso, agora é mais tranquilo. Agora é só mais a questão da documentação com os clientes, tá tudo certo agora. Então, maravilha. Bom, como nós falamos já sobre clientes, você contou sua história, agora nós vamos inverter de papel, né?
nesse quadro, agora você vai ser a entrevistadora, tá bom? E eu vou estar no seu lugar como analista ou modelo. E aí você vai fazer perguntas e eu vou responder situações parecidas do seu dia a dia que as pessoas te fazem, tá bom? Ok. Então, vamos lá para o quadro E se eu fosse você? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Agora eu sou o Jeffrey, sou analista e modelo. Agora eu sou a Karine, porém sou entrevistadora. Bom, vamos lá, Jeffrey. Você, com todas as suas profissões de analista comercial, modelo, olha, é coisa pra fazer, hein? Muita coisa. Eu acredito e admiro, inclusive. Mas eu quero saber um pouquinho mais de ambas as profissões. Sobre a questão de analista comercial. Como que você faz quando o cliente chega e fala: por que a minha empresa não foi aprovada em comitê? Tem tudo para vocês aceitarem. Como assim vocês estão negando a minha empresa? Bom, se não foi aprovado, quer dizer que não tem tudo. Acho que começa por aí. Pelo princípio. Alguma coisinha tá faltando ali para ser aprovado, né? Então, aí eu falo, não sei se eu vou poder te mostrar, né? O porquê não foi aprovado, mas é aquela coisa, né? Como diz aí a música, tente outra vez. É fato, tem que ser bem assim mesmo. Tá certíssimo, tá certíssimo. Porém, na questão do modelar, que também é algo muito satisfatório. Quando alguém chega pra você, um dos que desejam contratar os seus serviços e fala pra você: olha, eu tenho um serviço pra você, porém ele é do outro lado de São Paulo, bem extremo da onde você mora, só que assim, eu não consigo nem pagar a sua condução e nem a sua alimentação. A gente faz uma permuta ou coisa assim por você, tá tudo bem? Outro detalhe, vai ter que ser o dia inteiro, tá? Porque meio período não vai conseguir cobrir o que eu preciso nesse trabalho. Bom, eu ia responder que a fase de loucura já passou. Começa por aí. Então, não iria, né? Porque, primeiro que já demanda um tempo para poder pagar o dia, né? Que é de 30 a 40 ou mais dias, às vezes, para poder pagar o serviço que você fez de modelo ali. Para começar, né? Aí não vai pagar o trajeto para você ir, nem a comida, nem o lanchinho. Aí é brincadeira. Com fome não trabalha, não. Com fome não dá, é um negócio que não dá rola. mesmo. Pra mim não dá certo. Então, a resposta já é dizer, tenta outra pessoa. Se for por aqui, a gente tenta, mas assim não. Fato, eu concordo. De jeito nenhum. Faz parte. Pensando na questão do analista comercial, quando você vai pedir todas as documentações, e nem são tantas assim. Aí a pessoa fala: não, mas pra que você está querendo esse documento? Faz aí do jeito que tá mesmo, os documentos que eu já te mandei está bom. E aí, o que fazer sendo que precisa das documentações e ele não quer mandar tudo? Olha, se você quer que dê certo, você vai ter que mandar. Ou se você quiser que dê errado, a gente já para por aqui. Eu não perco meu tempo, você não perde o seu também, a gente já encerra o problema. Falou tudo, tempo é algo precioso. Vai fazer o quê? Se tá escrito que precisa, é porque eu preciso dessa informação. Como que eu vou constar que é você se eu não tenho seu CPF e seu RG, por exemplo? Né? Então, as pessoas são meio loucas, né? Só um pouquinho assim. Alguns clientes, ainda bem que são casos raros, né? Não são todos assim. Lembrando, pessoal, é de casa que eu estou aqui respondendo perguntas nessa categoria de analista e modelo como se eu fosse, tá bom? Embora a modelo até sou, mas analista não. Então, se tiver alguma coisa errada, depois ela vai corrigir, tá? Tô respondendo sinceramente, como a gente tem vontade de responder. Aquilo que o cérebro pensa, mas a boca não fala. E às vezes não pode falar, né? Dependendo da empresa. É melhor. Pra preservar, vai que aquele cliente um dia venha ser realmente nosso cliente. Isso, venham. Então, vamos voltar ao normal. Bora? 1, 2, 3 e... Voltamos. Estamos aqui, mais uma vez. Agora eu, como Karine, analista comercial e modelo. E eu nesse ato como apresentador. Bom, temos um outro quadro em que são situações, né, hipotéticas, que você vai responder como poderia ser, se isso pode ou não pode, tá bom? Combinado. Então, vamos lá
para o quadro Não Pode ou Pode Sim. Então, de número de 1 a 4, escolha 2 números. 2. Número 2. Lá. Uma cliente diz que você é uma ótima profissional e quer que você largue seu emprego para trabalhar com ela em outra empresa e outro ramo, porém sem garantias, e pede que você peça demissão imediatamente e vá com ela. Isso não pode ou pode sim? Olha, poder ela pode pedir. Se eu vou aceitar ou não, aí é outro Aí é assunto. outra coisa. Aí é outra categoria. Enfim, vai muito a respeito dos meus valores. Eu valorizo muito a questão de segurança, que é muito importante, e a questão de eu me sentir bem. A questão do desafio de ser um ramo diferente, algo dessa maneira, isso pra mim é interessante. Porque quando o assunto é desafio, eu gosto. Por mais que vai ter todo o percurso de aprendizado. Porém, na questão de sem garantias, é meio delicado o assunto. O que realmente ela tem para me oferecer para cobrir o garantido que eu já tenho, para eu poder falar, não, eu vou abrir mão disso para agarrar isso. Então, teria que ser algo muito bem conversado. É como eu falei, pedir, ela pode. Se eu vou aceitar, aí é outro assunto. Respondido. Próximo número. 4. 4. Um cliente diz que os dados que você analisou não estão legais e que você precisa estudar mais ou vai acabar perdendo seu emprego. Isso não pode ou pode sim? Não, isso não pode. Porque se eu estou na função onde eu estou fazendo meu trabalho, é porque sim, eu sou capacitada para isso, eu estudei para isso, eu tenho anos de experiência nisso. Embora os erros eles aconteçam, o porém é aquilo. Conforme a gente chega para dar uma resposta para o cliente com base nos dados, é porque a gente conferiu antes, muito antes. E não somente eu, como outras pessoas da equipe também. Então, quando a gente chega com uma resposta para o cliente, ele pode ter a plena certeza e garantia de que foi tudo muito bem analisado, sim. Então, a informação está correta. Respondido também. E aí, passando dessa parte, né, vamos para um próximo quadro que é dos queridos seguidores, né? Pessoas que fizeram perguntas, pessoas que assistem ali o Diário da Pretinha, né? Ah, meu diário! Vamos ver o que te perguntaram, né? E aí vamos ver o que você responde, tá bom? Bora! Tô com Vamos medo, lá. gente. O que vocês aprontaram, queridos seguidores? Até que foram tranquilos, né? Ufa! Vamos lá para o quadro Queridos Seguidores. Então, vamos pedir que você responda de forma bem objetiva, que a gente vai dando um tempo de fazer mais perguntas, tá bom? Queria saber mais sobre o trabalho dela, mas acho que você já falou bastante sobre isso, né? Exato. Seja a questão do modelar o analista comercial, já foi bem explicado. Certo, mas tem uma outra pergunta que fala o seguinte: o que você acha mais fácil e mais difícil de trabalhar na Paulista todos os dias? O que eu acho mais fácil é a questão de estar todo dia tendo novidades, coisas que tá totalmente de acordo com a minha personalidade, coisas novas, diferentes. Então a Paulista ela me traz isso, essa diversidade. O que eu acho difícil, gente, é o transporte, é o estresse do percurso. Essa é a parte difícil de trabalhar por lá. Exatamente. Você tem falado muito de casamento? Muito! Socorro! Tanto que é aquilo, né? O algoritmo do meu Instagram só me manda coisas sobre casamento. Minhas amigas, ultimamente, só me mandam informações de casamento. Então, é um assunto bem recorrente. Certo. Como você faz para conciliar a rotina entre casa, trabalho, reuniões e ter tempo para você mesma? Confesso que não é uma tarefa fácil. Provavelmente quem perguntou isso vê a minha correria diária. E fora que esqueceu mais uma lacuna aí. Tem o relacionamento também, que tem que ter tempo e é importante pra mim. Então, com todas essas questões, eu procuro me organizar da melhor maneira, fazendo agenda. Cuidando da agenda da semana e separando um tempo cabível pra tudo. E também um tempo pra mim. É a parte mais difícil, eu confesso. Mas eu me esforço pra isso e tenho conseguido.
Certo. Sobre autodesenvolvimento, o que você acha sobre feminilidade? Como você se cuida referente a corpo, alma, intelecto e espírito? Pergunta profunda. Sobre a questão da feminilidade, eu acho isso extremamente importante, porque hoje em dia a gente observa que muitas mulheres elas acabaram perdendo isso e elas estão com a energia muito masculina. A gente precisa dela, principalmente no setor de trabalho, mas tem lugares que ela não é necessário, que a feminilidade, a delicadeza, o ser meiga é prioridade, principalmente para as mulheres que desejam um bom relacionamento. Então, isso é importante, que cada um esteja no seu papel. O homem fazendo o trabalho dele e a mulher cuidando do seu papel. Eu procuro me cuidar de diversas maneiras, estudando cada vez mais sobre isso, também sempre me colocando na minha posição. Quando eu estou no trabalho, tenho determinadas atitudes. Sair do trabalho é como que se tirasse a caneta aqui e falasse, ops, acabou. Tendo tempo para mim, relaxando, me cuidando e tendo tempo de qualidade. Contato com a natureza é uma chave ideal para eu voltar para mim. Ótimo, ótimo. Como você escolheu sua profissão? Olha, como eu escolhi, a questão do escolher, eu acho que começou como eu comentei. Eu queria trabalhar em escritório. Porém, a questão de chegar como analista comercial foi mais o desenrolar da vida que me levou até lá. Mas eu trabalho em escritório, então lá na infância eu já queria esse objetivo. Eu já tinha esse objetivo. E na questão do modelar, que é um hobby, algo que eu amo muito fazer, é mais a questão de que depois de determinada fase, eu sempre gostei muito de tirar fotos. Então, foi acontecendo. Então, em ambas as situações, eu acho que foi mais a questão de ir acontecendo e eu experimentar e gostar e chegar até elas. Maravilha. O que a Karine do futuro diria para a Karine do passado? A Karine do futuro... Bom, sem ansiedade, né? Mas vamos pensar na Karine do presente, para a Karine do passado. Respira fundo, viva intensamente que vai dar tudo certo. E eu vou ter um orgulho imenso de você. É isso mesmo. Se você pudesse reviver qualquer momento do passado novamente, qual seria e por quê? Nossa, Deus, o momento do passado. São tantos momentos bons. Olha, essa me pegou. O momento do passado que eu, com toda certeza, iria querer reviver foram momentos onde meu pai estava aqui. Porque como faz cerca de 14 anos, mais ou menos, 12 anos, que meu pai ele não está mais, então isso pega bastante. Porque ele sempre foi uma pessoa extremamente especial para mim. Tanto que eu costumo dizer que eu sou o meu pai de cabelo. Então, eu queria, assim, reviver momentos onde ele estava aqui para poder abraçar mais, poder conversar mais, estar mais perto. Se pudesse, eu reviveria, mas no futuro, eu sei que eu vou viver. Exatamente isso, logo mais, né? E a última, para encerrar, como foi o início da sua jornada profissional e o que te fez conquistar os seus objetivos? O início da minha jornada profissional foi muito em questão dos períodos em que eu ajudava a minha irmã na clínica de dentista onde ela trabalhava. Então, de vez em quando ela me chamava para eu dar um pulo lá, cobrir ela, e eu fazia isso. Tanto que o meu primeiro trabalho como estagiária foi numa clínica de dentista. Então, depois disso, eu fui galgando, subindo, degrau por degrau, para chegar aonde eu estou no momento. E o que me ajudou é a determinação. Determinação, resiliência e coragem, não ter medo do novo. Então, essas características que eu costumo sempre colocar dentro de mim me ajudaram a chegar até aqui e para ir ainda mais longe. Isso mesmo. Bom, acho que foi respondidos, né? Pelo menos uma de cada pessoa, acho que deu pra... Depois eu vou encaminhar tudo pra ela e ela vai responder nos stories delas as que não deu pra responder aqui, tá bom, pessoal? E obrigada, gente. Pelo visto, foram muitas perguntas. Eu sabia que meus amigos não iam decepcionar. O pessoal acompanha o diário. Sempre. O diário de uma pretinha tá sempre por ali. Tem que estar ali, né? Exato. E não só pessoas que perguntam, né? Mas tem pessoas que querem falar um pouquinho mais, né? Sobre isso, né? Pessoas que olham pra você, analisam, vê que, tipo assim, é uma luta diária, né? Então, ela sempre tem uma coisinha pra poder falar. Então, vamos pedir pra rodar o quadro aí, né? Vamos ver quem foi a pessoa que mandou um recado pra você. Ai, meu Deus. Então, com vocês, recado pra você.
Oi, pessoal, meu nome pode ser Ju! Sou amiga da Karine já desde 2016. Temos muitas histórias e muitas coisas vividas juntas. E hoje eu vim aqui para falar um pouquinho dela. A Ká sempre foi uma pessoa muito determinada, muito correta, muito focada nos seus objetivos, né? Principalmente na parte profissional. Um exemplo disso é que quando ela não estava sendo valorizada pelo seu gestor, né? E percebeu que não estava sendo profissional que ela gostaria de ser, ao invés dela ficar esperando, né, que alguém mudasse a situação dela, ela foi atrás de mudar isso, né? Ela foi muito determinada nesse momento em procurar um outro lugar e concluiu que ela conseguiu encontrar, né, esse novo lugar e poder ser e se desenvolver muito melhor e ser uma profissional excelente e mostrar o bom trabalho que ela consegue, né, agregar às empresas. E cá, queria deixar aqui meu recadinho para você, dizer que eu desejo tudo de melhor para você, tudo de bom. Eu espero que você consiga realizar todos os seus sonhos, seja profissional, espiritual, pessoal, o que for, que eu possa estar sempre com você, te apoiando em tudo que eu conseguir, tá bom? Amo muito você. E você sabe que isso aqui é difícil pra mim, né? Sei bem, amiga. Mas é isso aí, é pra você. Beijo. Gente, Esperava? nunca na vida, nunca. A Ju, miga, te amo de paixão, gente. Tô arrepiada aqui. Sério? Nossa, Deus. Nossa, Deus, demais. Super emocionada, porque ela lembrou uma fase. Olha, foi uma fase bem difícil. E ela acompanhou de perto, tanto que teve uma situação de quando eu tava passando por isso, que eu tinha que voltar de férias, das férias coletivas que tem ali no final do ano, e tava tanto eu, ela, como a Yasmin conversando sobre essa questão profissional, não tava legal, não tava bom pra mim, eu chorava. Sabe aquele choro de criança de soluçar? Eu chorava, porque o profissional é uma parte pra mim que é muito importante, assim, tá? Dentre alguns pilares da vida que eu gosto de preservar. E elas me ajudaram muito, muito nessa fase. Não foi fácil, porque é aquilo, né? Até como a gente comentou, é se desprender de algo que era seguro, que eu estava certo, e tentar agarrar um novo, desconhecido. E eu não sabia o que viria. Não tinha garantias. Porém, a situação não estava favorável, então eu tinha que ir adiante. E elas me deram muita força, meninas. Amo vocês, obrigada. E é legal quando os amigos acompanham de perto, né? Nossa evolução, o caminho, assim, por assim dizer, né? Porque parece que ganha um pouco mais de força, né? Pra conseguir sustentar aquela barra, né? Ah, sim, isso com toda certeza. Não tem como a gente chegar num bom lugar sozinho. Não dá. Você pode até chegar, mas para chegar bem, chegar feliz, vai acompanhado. Então, família, amigos são extremamente importantes nessa jornada, sim. E eu digo que, nesse caso, durante essa fase difícil que eu vivi, olhando pra trás, teve sim muita importância a família, os amigos também, porque as amigas sempre escutavam minhas lamúrias, meus choros a respeito de tá muito difícil. E era choro literal, mas quando eu falei, gente, eu vou tentar algo novo. Então, o fato de elas falarem, vai, tô contigo. Ou então quando eu tava desesperada mesmo, que eu queria aceitar qualquer coisa, só pra sair daquela situação, elas, calma, vamos colocar as coisas mais importantes primeiro. O profissional é importante, mas tem outros pilares na vida, não é só o profissional. Que aí eu pude me direcionar e estou super bem, super feliz no lugar onde estou. É aquela coisa, valeu a pena, né? Oh, se valeu. É que são muitas lembranças, muitas emoções que voltam com respeito. São momentos de a isso. transições também, né? Que você quer mudar e não sabe se você consegue mudar, né? É muito ruim esse sentimento de impotência, por assim dizer. Tipo, será que eu consigo? Será que eu não consigo? E é quando você vai e vê que, tipo assim, uau, deveria ter feito isso há muito tempo atrás. Não, é a melhor sensação. Exatamente isso. Porque um medo que eu tenho em algumas situações, que é um medo que eu tenho que lidar comigo mesma sempre, é a questão de, e se der errado? E aí? Como que eu faço? Como que eu resolvo? Porque às vezes nós estamos numa situação que não está boa, não está favorável, mas o desconhecido, o medo, e se der errado, é tão grande que faz a gente se acostumar com aquilo.
com aquela situação ruim, tipo, tá ruim, mas é um ruim desconhecido. E é algo que eu, particularmente, depois dessas situações passadas, inclusive essa que a Ju comentou, é algo que eu procuro levar pra vida, a questão de que se está ruim, vamos nos movimentar, deixa eu chegar aonde eu realmente desejo. Eu não sei o que tem lá na frente. Eu sempre vou na expectativa e fazendo todo o planejamento, que eu sou a pessoa do planejamento, pra dar certo. Mas eu nunca vou saber se eu não me arriscar. E correr riscos é um tanto desafiador e isso traz novidades. Aí entra na parte que eu gosto, falar, então vamos. É isso, exatamente isso. Eu também me encaixo nisso. Eu me coloco à frente das coisas assim, no sentido, é arriscado, é loucura às vezes, mas eu vou. Eu vou, cara. Eu não sei o que vai acontecer. O podcast é isso aí. Exatamente. Ó, a prova viva aqui. Dando minha cara a tapa aí. Tá dando certo, Mas gente. estamos aí. Mas queria agradecer já de antemão, tá bom? Sua participação aqui foi muito boa. E não só pra mim, mas para as pessoas que assistiram também, conhecerem um pouquinho mais de você, desvendou alguns mistérios das perguntas. Quantas perguntas, hein? Né? Mas foi muito bom. E desejo que esteja uma vida longa no seu ofício, que se você encontrou o que era o seu sonho, permanece nele. E é daí pra mais, né? Recado pra você, inclusive, né? Se você acredita em alguma coisa que você tenha muita vontade de fazer e ainda não fez, não deixa morrer, não. Não se apegue ao que as pessoas vão falar, não se apegue no que você acha que talvez não vá acontecer. Fecha os olhos e vai. Pra aprender a andar, a gente teve que cair. Exatamente. Né? Pra aprender a dirigir, alguns tiveram que bater o carro ou arranhar. É isso, a vida é isso. Só segue, só segue. Talvez você chegue lá. Mas é isso. Continua. E fala pra câmera aí, faça seu Instagram, para as pessoas te seguirem. Com muito prazer. Bom, primeiramente eu quero te agradecer, Jeffrey. Foi um imenso prazer estar aqui. Confesso que a ansiedade estava a milhão. Mas, gente, o clima foi ficando tão bom, tão tranquilo, tão descontraído, que fluiu. Então, eu espero que vocês nos sigam. Pra quem ainda não segue, por gentileza, seguir o Não Pode Sim. Galera do meu Insta e até do meu WhatsApp, já tá todo mundo sabendo. E também me sigam, karine.dilza. É um prazer poder estar aqui falando com vocês. E sobre a questão dos sonhos, se tem uma frase que eu posso dizer nunca desista dos seus sonhos. Porque até um bordão ou até uma frase que eu levo pra vida é aquilo. Quem quer arruma um jeito. Quem não quer uma desculpa. Se você quer realizar seus sonhos, abre a gaveta, tira ele de lá e começa a fazer acontecer. E é como a música diz, né? Quem acredita sempre alcança. Né? Fato. Eu concordo com você. Mas vocês que ouviram aí a Karine contando algumas situações pra nós, né? Então vamos lá reviver a cena, né? Daquela situação que aconteceu. Vamos ver qual é a cena. Então fique com a gente aí. Espero que na próxima terça estejam ligados aí novamente para poder assistir o podcast na íntegra, tá bom? Acompanhe lá no Instagram também, que tem os cortes, né? Cada convidado que vem aqui, na terça-feira às 7 horas tem o episódio na íntegra, mas os cortes geralmente são 2 ou 3 cortes por dia, de terça até chegar sábado. Então, aquela semana é totalmente dedicada à pessoa. E aí a pessoa que é entrevistada, ela é colaboradora também, né? Então ela aceita ali a colaboração do Rios, então ela acaba mostrando no perfil dela também. Então segue para acompanhar, tá bom? Obrigado aí por tudo, pessoal, e até a próxima terça. Tchau, tchau. Fui! Eu quero saber o que aconteceu com o meu cartão, moça. Você pode me responder, por favor? Ou vou ter que ir aí falar com o seu superior? Boa noite, Sr. Jeffrey. Tudo bem contigo? Não tô bem. Se eu tô ligando no saque pra reclamar, é porque alguma coisa tá dando errada comigo. Bom, pelo que eu observo, o senhor abriu uma contestação de compra. Qual é a compra que o senhor desconhece? Tem um nome muito estranho aqui, moça. Não sei que nome é esse. Eu tô tentando entender, descontou do meu cartão. E aí eu quero saber, que credibilidade de banco é essa de vocês, que vocês não sabem nem o que aconteceu com o meu cartão? Eu tenho que ligar pra poder reclamar? Então, com respeito aos acontecimentos do seu cartão... Moça, fala mais alto, moça. Não ouviu nada. Senhor, com respeito aos
O que acontece no seu cartão? Todas as compras nós temos total controle sobre ele. E por isso que eu estou aqui para te explicar a respeito dessa compra. Então você que o senhor pode me desconhece. explicar, por favor, dessa compra que eu não fiz essa compra? Explico, com Pode me imenso falar. prazer. Aonde que é, moça? Por favor, resume aí o processo, por favor, que eu tô ocupado, tem que trabalhar, você tá falando, não falando nada. Então, a respeito dessa compra, sabe aquele tipo de hotel que não começa com H e só entra maiores de 18? Essa compra foi efetuada neste lugar, no horário das 11h45, no endereço da Rua José Paulino, número 19. O senhor reconhece? Ou o senhor ainda está contestando e desconhece essa compra? Eu vou ter que almoçar agora e aí depois eu ligo pra poder falar. Mas por hora, deixa quieto isso aí, moça. Não, tudo bem, porque nós temos total controle do que acontece no seu cartão. E se o senhor tiver mais alguma contestação de compra, é só entrar em contato conosco. Ó, não porque quero que fique olhando minhas coisas não, viu? Vocês estão olhando muito meus cartões aí. o senhor pode ficar tranquilo, porque o que vem pra nós é apenas a razão social. Mas, como o senhor contestou, então eu tenho que dizer aonde que foi feita a compra, Isso, o uma horário. coisa dessa. Porque eu tenho que falar sempre a verdade pro senhor saber se o senhor reconhece ou ainda desconhece. Mas nesse momento, então, o senhor reconhece a compra efetuada, é isso? Não fui eu, mas eu reconheço. Entendi. Tudo bem, então. Então, ela vai permanecer no seu cartão para que seja feito o pagamento. Já exclui aí também, por favor, essa parte aí. Bom, não tem como excluir a compra se o senhor reconhece. Ela vai permanecer no seu cartão porque o pagamento, ele é devido. O seu Tá cartão bom, não moça, foi tá bom. Não clonado. fala pra ninguém, então. Tá bom. Tchau, moça. Tchau. Obrigado. Excelente dia Tchau, pro senhor. moça. Tchau, tchau, senhor Jeffrey. Tá bom, moça. Passa o resumo, então. Como que é? Onde que foi esse lugar aí que você não fala nada aí? Então, com respeito a essa compra que o senhor desconhece, foi feita na rua José Paulino, número 19, e se trata a respeito daquele lugar, um hotel que não começa com H e só entra pessoas maiores de 18. O senhor permanece desconhecendo essa compra? Não, moça. Desculpa aí. Eu reconheço, viu? Então, tudo bem. Eu reconheço. Desculpa aí. Eu me exaltei, mas não... Já lembrei. Deixa pra lá. Então, ok. Então, essa cobrança ela vai permanecer no seu cartão, visto que ele não foi clonado e foi o senhor mesmo que efetuou e o senhor reconhece. Se houver alguma outra contestação, estaremos aqui à disposição para te ajudar. Não, tá bom então. Obrigado aí. Desculpa aí qualquer coisa, tá? Excelente dia pro senhor. Tchau, tchau, senhor Jeffrey. Tchau, tchau.